E aí galera, tudo bem? Mais uma vez com vocês fazendo um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre autossabotagem e vou falar sobre merecimento. Eu sei que você, provavelmente assim como eu, já alcançou alguns resultados na sua vida, já alcançou alguns patamares de autodesenvolvimento, de alta performance, de crescimento, mas aí parece que de repente quando você alcança alguma coisa muda e as coisas estagnam. Você chega a um determinado ponto e depois para, chega a um determinado ponto e depois para, e muitas vezes você até regride, né? E por que isso acontece? Porque isso é tão normal e infelizmente porque esse é o maior sabotador da atualidade para a grande maioria das pessoas, certo? Nós vamos falar de crenças limitantes. Quando a gente fala de autossabotagem, quando a gente fala de merecimento, é fundamental que a gente entenda o que é crença limitante. Quando você era criança lá, seus pais diziam coisas para você, certo? Algumas dessas coisas ficaram na sua mente, ou a grande maioria dessas coisas ficaram na sua mente, certo? E é por isso que muitas vezes você vai, cresce, alavanca, e aí depois estagna. Cresce, alavanca, e aí depois estagna. Eu não sei como foi a criação que você teve, mas eu acredito que como a maioria das pessoas, 86% das famílias, segundo dados de psicologia, são disformes, ou seja, as famílias não são aquelas fotos que a gente vê no Instagram hoje em dia, aquela coisa perfeitinha que a gente vê nos filmes americanos e tal. A maioria das pessoas ou das famílias são disformes, ou seja, sofrem problemas familiares, têm conflitos e não sabem lidar com eles. Na maioria das vezes as pessoas dizem para os filhos, os pais dizem, porque dinheiro não cai do céu, porque dinheiro não vem fácil, porque para você vencer você tem que se sacrificar muito, porque você não merece, porque o filho de fulano é assim, o filho de ciclano é assim, porque você é desse jeito. Meu Deus, eu não aguento mais lidar com esse menino, essa menina é muito trabalhosa, esse menino é muito trabalhoso, esse menino é problemático, só me faz esquentar a cabeça, meu Deus do céu, por que isso? E essas crenças, essas palavras, essa às vezes falta de incentivo. Eu estudo sobre alta performance faz muitos anos, desde os meus 17 anos, certo? Como eu já falei em outros vídeos, e é isso que me fez manter a motivação. Mas eu tive que superar várias crenças limitantes, como eu tenho que superar até hoje. E isso não só acontece com você, essa história de alcançar um patamar e aí depois parece que você diz assim, lá no seu interior, poxa, eu não mereço tudo isso. Sabe uma das coisas que mais sabotam as pessoas hoje em dia? Você vê o seguinte, você está super bem, certo? Está super feliz, as coisas estão dando certo para você, você acha que merece, que está crescendo, assistiu vídeos motivacionais, leu livros motivacionais, está buscando alta performance, está crescendo, está se desenvolvendo, e aí você vai assistir jornal. No jornal você vai ver sofrimento, desgraça, miséria, pobreza, traição, dor, e todo tipo de coisa ruim, negativa. E aí você para e diz assim, poxa, eu já tenho demais, poxa, eu não mereço tanto, poxa, tanta gente sofrendo, tanta gente assim e tal, isso não é pra mim, isso não é pra mim, eu não devo merecer tudo isso, eu não devo buscar tudo isso, já que tanta gente está sofrendo, houve desastres, desabamentos, agora no Brasil a gente está passando por um momento realmente doloroso, onde várias pessoas morreram, e isso faz com que fique lá na sua mente aquela história assim, eu não mereço. Certo? Que é o que mais falta para as pessoas, é o que faz com que você alcance determinados patamares e aí vem aquelas crenças limitantes que seus pais disseram, ou a falta de incentivo, a falta de apoio, a falta de autoconfiança. Eu fazia esporte minha vida toda, eu fiz natação e tal, não sei o quê. E o que eu mais queria era que meus pais assistissem minha prova, que meus pais validassem a medalha quando eu ganhava, certo? E muitas vezes eu chegava em casa como eu fui muito bom na natação e tal, não sei o quê, e beleza, tá, ganhou mais uma medalha e tal, mas é isso que a gente quer, é isso que a gente mais quer, é isso que a gente mais busca, a validação e principalmente a validação das pessoas que nós amamos. E quando nós não temos isso, hoje em dia, por exemplo, para ser um bom profissional, as pessoas olham o número de seguidores que a pessoa tem na sua rede social. A validação, para a grande maioria das pessoas, a nível profissional, tem sido esse, infelizmente. E isso fica dentro da gente. Isso fica dentro da gente, a necessidade dessa validação, desse reconhecimento exterior. E isso faz com que a gente se auto-sabote, faz com que depois que você alcançou um determinado patamar, você veja e diga, não, tá bom, peraí, não é assim, eu não mereço tanto, porque eu mereço e porque o outro não merece. Gente, isso é crença limitante. Enquanto a gente não trabalhar para desconstruir isso, a gente vai toda vez alcançar um determinado patamar e depois vai voltar àquele patamar anterior. Alcançar um determinado patamar e depois voltar para aquele determinado ponto que a gente estava. E por isso que a gente vive tão estagnado, tão parado na mesmice, mesmo a gente buscando todos os dias fazer coisas melhores. E aí, Alexandre, o que é que eu vou fazer para desconstruir isso? Certo?
A primeira coisa, eu estabeleci aqui 3 pontos para você, certo? Quem determina o que você pode e o que você não pode não é a mídia, não é o número de seguidores que você tem, não são as pessoas de fora, é você mesmo. Na verdade, quem deve ter dentro de si o que merece, o que vai conseguir, o que vai conquistar é você. Quem determina o que acredita ou o que não acredita é você. Então, valide a você mesmo, aprenda a se autovalidar, aprenda a dizer que você é merecedor e acreditar nisso. E cada vez que você alcançar um novo patamar na sua vida, acredite que você merece alcançar patamares ainda maiores. E lembra quando eu falei da história do jornal e das coisas ruins e do pensamento negativo e de que aquilo ali é um autossabotador porque faz com que você vendo a desgraça e o sofrimento e tal, não sei o que, você diga, poxa, eu não mereço, tá muito bom pela vida que eu tenho. Eu não estou dizendo com isso que você não deve ser grato, não, você deve ser grato. Alta performance não existe sem gratidão, sem um sentimento de que você conseguiu algo e fez por merecer e por isso deve ser grato, certo? Gratidão é fundamental para o autodesenvolvimento. Mas eu estou dizendo que você procure se afastar o máximo possível de coisas negativas, certo? E estabeleça as crenças que você acha que são necessárias e que são benéficas para a sua vida. É você que deve se autovalidar. É você que deve estabelecer aquilo que você acredita ou aquilo que você não acredita. Não importa o que os seus pais disseram, não importa a validação que eles deram ou não, não importa se eles de repente te incentivaram a fazer ou a ser quem você gostaria de ser. Não importa isso. Talvez eles também não fizeram porque eles não receberam dos pais deles. E estão simplesmente mantendo o ciclo. Então está na hora de você quebrar esse ciclo. Quem determina as minhas crenças sou eu. Esse é o primeiro ponto para você quebrar essa autossabotagem e aprender a trabalhar com merecimento, certo? O outro ponto é, tenha sempre em mente quem você quer ser. Esse é o ponto fundamental para fazer com que você mantenha seu foco. Em relação a treino, a dieta, isso é fundamental. Por exemplo, quando eu vejo lá uma comida, um doce que eu adoro e tal, já falei isso outras vezes, enfim, eu penso, será que é melhor comer esse doce agora ou eu chegar e manter o corpo que eu tenho, o que eu quero, ou ser quem eu quero ser, manter como eu estou me mantendo e cada vez crescendo e evoluindo. Então, é fundamental que você tenha na sua mente aquela pessoa que você quer se tornar, quem você quer ser, como você quer ser visto diante de si e diante das pessoas. Então, é fundamental que você tenha uma visão clara daquilo que você quer se tornar. Isso é o segundo ponto para fazer com que você tenha autoconfiança e, tendo autoconfiança, você tenha a crença de que é merecedor, que você possa se autovalidar. Então, o segundo ponto para vocês é tenha na sua mente uma visão clara daquilo que você quer se tornar. E o terceiro ponto, certo? E o último, para fechar nesse vídeo, esteja sempre se autoavaliando, esteja sempre avaliando aonde você está chegando, o que você conseguiu, o que você não conseguiu. E quando houver alguma autossabotagem, você pense, poxa, por que eu fiz isso? Será que ainda foi uma crença limitante? Será que ainda foi algo que eu estou pensando e vendo sobre mim que foi passado pelos meus pais? E tem sentido eu acreditar nisso? Não tem sentido. Tem sentido de eu estar fazendo algo, buscando o reconhecimento das pessoas ou buscando minha autossatisfação? Tem necessidade de eu estar provando algo para alguém? A gente vive muito no mundo hoje em dia querendo receber medalhas, premiações, querendo receber coisas de fora para fazer com que você saiba que você tem valor. Quem tem valor deve determinar isso a você mesmo. Você determina o valor que você tem diante de si e diante das pessoas. Você não precisa que ninguém venha dizer o valor que você tem. Você não precisa da validação de ninguém. Você não precisa, por exemplo, para provar que é um bom profissional, de ter mais seguidores na sua rede social, certo? Quem tem que se valorizar para fazer com que as outras pessoas valorizem é você mesmo. Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo eu estou falando sobre merecimento, estou falando sobre crenças limitantes e eu dei 3 dicas para vocês fundamentais para você continuar crescendo, crescer e perseverar no crescimento, certo? Essas dicas eu vou repetir de novo para ficar bem fixo. Quem determina no que acredita é você, certo? Tenha sempre em mente quem você quer se tornar e esteja sempre se autoavaliando, esteja sempre se avaliando e dando validação a você mesmo. Valeu, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima.